A nossa conclusão aí diz: através do ministério de Eliseu, observamos que as escolas de profetas eram dedicadas ao ensino formal. Ali era ensinada a palavra de Deus. Esse fato por si só é de grande relevância para nós, porque demonstra a preocupação do homem de Deus em passar a outros o conhecimento correto sobre o Deus único e verdadeiro. Os tempos mudam e a cultura também. Hoje sabemos que a educação secular possui grande importância e, infelizmente, para muitos, é a única forma de educação existente. Não podemos negligenciar a educação secular, mas não podemos de forma alguma perder de vista a dimensão espiritual do conhecimento divino que se encontra na Bíblia Sagrada. Então podemos ver a importância do ensino da palavra de Deus. É claro que nós temos aí um ensino secular, o ensino onde se aprende geografia, história, português, onde se aprende a falar outra língua também, onde se aprende aí sobre a situação geral política, social. Então, são matérias importantes, né? Química, física, tudo isso é importante e todos devem estudar. Agora, o estudo da Bíblia é o estudo mais importante que existe. O livro dos livros, o livro mais importante é a Bíblia. Então, se você quer se dar bem realmente em toda a sociedade, em qualquer situação, leia sempre a Bíblia, estude sempre a Bíblia. Eu tenho como exemplo minha filha que tirou a nota máxima em redação no vestibular. Qual a explicação? É porque ela lê muito a Bíblia. Em nossa casa todos nós lemos a Bíblia, todos lemos mais de uma vez, todos. Porque nós lemos todo dia, na hora do almoço. Vamos primeiro comer com o ouvido, depois é que come com a boca. Então faça isso na sua casa, comece hoje a ler aí. Se você ler um capítulo de manhã, um capítulo na hora do almoço, um capítulo na hora da janta, um capítulo de noite, pronto, um ano você já leu a Bíblia toda. Então procure fazer isso na sua casa. Treine, eduque os seus filhos, faça um culto doméstico, ore junto com os seus filhos, com a sua família. Procure ensinar na sua casa, porque as famílias estão sendo destruídas por Satanás, porque não tem ensino bíblico em casa, não tem palavra de Deus nos lares, infelizmente. Procure transmitir aos seus filhos a palavra de Deus, porque a escola bíblica dominical transmite pouco. Quando transmite, bem transmitido, transmite pouco. Muitas vezes, lá na escola bíblica dominical, para as crianças, estão gastando tempo de ensinar a palavra de Deus, estão gastando com corinhos, com música. Aula de música deve ser em outro horário. Aula de escola bíblica dominical é a hora de estudar a Bíblia. Nós temos falado por toda parte. Gente, hora de escola bíblica dominical é hora de estudar a Bíblia. Não é hora de cantar, não é hora de estudar música, não é hora de brincar, é hora de estudar a palavra de Deus. Pai e mãe, você é responsável por seus filhos, pela educação dos seus filhos. E a Bíblia adverte para isso. Então, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para mais tarde você não ter problemas seríssimos com seus filhos. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora, crendo que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre Ele os nossos pecados, nossas enfermidades, as nossas iniquidades, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, e Ele tem poder para te salvar agora, para perdoar os seus pecados agora. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar agora juntos. E você, professor, você, qualquer um que está ouvindo e que deseja realmente servir a Deus, de ser usado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, ter revelações realmente de Deus, ore agora, busque, entregue a sua vida a Deus, acredite, é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Araglar quantistai, conforta, classa contestere, conferdiarai mistério. Ó Deus, concede, Senhor, ministérios nessa hora, Senhor, capacita, Senhor, os ministérios. Ó Deus, em nome de Jesus, enche essas vidas do Espírito Santo, Senhor. Faz maravilhas, ó Deus, aqueles filhos Teus que agora estão entregando as suas vidas totalmente a Ti, Senhor, desejosos que o Senhor os use com prodígios, sinais, maravilhas, que o Senhor os revele a Tua palavra, que o Senhor fale diretamente com eles. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua presença poderosa sobre essas vidas.
o teu milagre, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queremos comunicar aos irmãos que nós temos ainda espaço na agenda para os meses de abril ainda, de maio, até o final do ano, ainda temos espaço. Você procura entrar em contato conosco, estaremos aí na sua congregação. Lembrando que nós não cobramos, você só tem que pagar a nossa ida e volta de Imperatriz. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Então você nos convide, entre em contato conosco, está aí nosso e-mail, está aí nosso telefone, entre em contato, estaremos aí na sua igreja, trazendo uma palestra para a Escola Bíblica Dominical, uma palestra para a família, ou sobre missões, ou sobre avivamento. Lembrando que sempre onde nós vamos, nós oramos por batismo com o Espírito Santo, por cura, por libertação, oramos por dons espirituais, todo lugar. Então, procure-nos e nós estaremos aí com todo prazer, com toda alegria. Vamos então ao nosso questionário agora. Dentro do nosso texto áureo, primeiro aí para completar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Dentro da nossa verdade prática, número 2, para completar. A escola de profetas objetivava a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através de sua palavra. Dentro dos comentários aí, introdução, número 3. Onde estavam radicados os profetas na época de Samuel e como eram as escolas de profetas nessa época? Então estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal e posteriormente aí na beira do Jordão. 2 de Reis 2, 3, 5 e 7, 15 e capítulo 4, versículo 38. O fato serve para mostrar que a educação religiosa ou formal já recebia destaque no antigo Israel. As escolas de profetas não tinham como propósito ensinar a profetizar. Isso é uma atribuição divina. As escolas de profetas são um testemunho vivo de que o povo de Deus, em um passado tão distante, preocupava-se em passar às gerações mais novas sua herança cultural e espiritual. Parte 1. A instituição das escolas de profetas. Como era a organização e forma das escolas de profetas? Pergunta número 4. Então, o texto de 2 de Reis 6.1 mostra que essas escolas de profetas possuíam uma estrutura física. Eles viviam em comunidade e, portanto, careciam de espaço físico, não somente para habitar, mas também onde pudessem ser instruídos. Observava-se nesse texto que a estrutura acabou ficando inadequada e um espaço maior foi reclamado. 2 de Reis 6.1. Para que se tenha uma educação de qualidade, necessita-se de uma estrutura adequada. Não podemos educar sem primeiro estruturar. Número 5. Como era a noção de organismo e função nas escolas de profetas? Então, as escolas de profetas estavam sob uma supervisão e, portanto, possuíam um líder espiritual que lhes dava orientação. Os estudiosos acreditam que as escolas de profetas surgiram com Samuel, como está em 1 Samuel 10, 5, 10 e 19, 20. E, posteriormente, consolidaram-se com a monarquia dos ministérios de Elias e Eliseu. No texto de 2 de Reis 6.1, verificamos que os discípulos dos profetas estavam sob a orientação de Eliseu e era com este profeta que buscavam instrução. Eliseu não era apenas um homem com dons sobrenaturais capaz de prever o futuro ou operar grandes milagres, mas também um profeta que possuía uma missão pedagógica. Parte 2. Os objetivos das escolas de profetas. Número 6. Quais os dois principais objetivos das escolas de profetas? Então, treinamento e encorajamento. Número 7. Como era o treinamento nas escolas de profetas? Então, o texto de 2 de Reis 2, 15 e 16 mostra que fazia parte do treinamento das escolas dos profetas trabalhar sob as ordens do líder, obtendo assim permissão para a execução de cada tarefa. Em outras situações, observamos que os filhos dos profetas, quando já treinados, podiam agir por conta própria em determinadas situações. 1 de Reis 20, 35. Na igreja, o discipulado ocorre quando aquele que foi ensinado compartilha com outros o seu aprendizado. Número 8. Como se dava o encorajamento nas escolas de profetas? Então, os expositores bíblicos observam que Eliseu não limitava o seu ministério à pregação itinerante e à operação de milagres, mas agia também como um supervisor das escolas de profetas. Ele fornecia instrução e encorajamento aos jovens que ali estavam. O contexto de 1 e 2 de Reis não deixa dúvidas de que Elias e Eliseu muito preocupavam-se em transmitir às gerações mais novas o que haviam aprendido do Senhor. Nessas escolas, portanto, esses alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus.
Não há objetivo maior para o educador do que encorajar o educando a buscar a excelência do ensino. Parte 3, o currículo das escolas de profetas. Número 9. Basicamente, qual era o currículo das escolas de profetas? Então, a escritura e a experiência. Número 10. Por que podemos deduzir que a escritura era ensinada às escolas de profetas? Então, acompanhando o ministério de Elias, vemos que a palavra de Deus fazia parte do conteúdo ensinado nas escolas de profetas. Dele, Eliseu recebeu essa herança. Quando se encontrava no Monte Sinai, Elias queixou-se de que os israelitas haviam abandonado a aliança divina, destruído os locais do verdadeiro culto e matado os profetas do Senhor. 1 de Reis 19:10. A palavra de Deus, em especial o livro de Deuteronômio, especificava que princípios e preceitos regiam a aliança de Jeová com seu povo. A palavra de Deus era e é essa aliança. Assim como Elias, Eliseu também estava familiarizado com as implicações do conceito divino. Era a palavra de Deus que ele ensinava aos seus discípulos. É a palavra de Deus que nós também devemos ensinar hoje. Número 11. Complete segundo a experiência como ensino nas escolas de profetas. Elias e Eliseu eram homens experientes e partilhavam com os outros o que haviam aprendido do Senhor. 2 Reis 2:15, 19:22, 4:1-7, 42 e 44. No entanto, no contexto bíblico, a experiência não está acima da revelação divina, conforme se encontra registrada na Bíblia. A palavra de Deus é quem julga a experiência e não o contrário. Elias, por exemplo, afirmou que suas experiências tiveram como fundamento a palavra de Deus. 1 de Reis 18:36. Os mais jovens devem ter a humildade de aprender com os mais experientes e os mais experientes não devem desprezar os saberes dos mais jovens. O aprendizado se dá através de processo de interação e a experiência faz parte desse processo. Parte 4. A metodologia da escola de profetas. Número 12. Qual era a metodologia de ensino das escolas de profetas? Então era o ensino através do exemplo e ensino através da palavra. Número 13. Como se detecta nas escolas de profetas o ensino através do exemplo? As escolas de profetas seguiam o idealismo hebreu concernente à educação. Havia uma relação entre professor e aluno na comunidade onde viviam. A educação acontecia também na sua forma oral e o exemplo era um desses métodos adotados no processo educativo. Não há como negar que Eliseu ensinava através do exemplo. Há vários relatos sobre os milagres de Eliseu, nos quais se percebe que o aprendizado acontecia através da observação das ações do profeta. Geazi, discípulo de Eliseu, sabia que seu mestre era um exemplo de honestidade. Em o Novo Testamento, Jesus Cristo colocou-se como exemplo máximo a ser seguido e Paulo se pôs como modelo a ser imitado. Mateus 8:46, 11:29, 1 Coríntios 11:1. Número 14. Como se detecta nas escolas de profetas o ensino através da palavra? Pergunta número 14. Eliseu não deixou nada escrito, que sabemos dele através do cronista sagrado. Mas esse fato não significa que o profeta não usasse a palavra de Deus em sua vida devocional e também como instrumento de instrução das escolas de profetas. A forma como Eliseu julgava o comportamento dos reis, aprovando-os ou reprovando-os, não deixa dúvidas de que usava a palavra de Deus escrita para discipular os alunos das escolas de profetas. Eliseu, por exemplo, mediu a iniquidade de Acabe através da piedade de Josafá, como está em 1 de Reis 3:14. Acabe era um rei mau porque não andava conforme a palavra de Deus, enquanto Josafá era estimado por fazer o caminho inverso. 1 de Reis 3:14. Conclusão aí, pergunta número 15, que é para completar. Através do ministério de Eliseu, observamos que as escolas de profetas eram dedicadas ao ensino formal. Ali era ensinada a palavra de Deus. Esse fato, por si só, é de grande relevância para nós porque demonstra a preocupação do homem de Deus em passar a outros o conhecimento correto sobre o Deus único e verdadeiro. Os tempos mudam e a cultura também. Hoje sabemos que a educação secular possui grande importância e, infelizmente para muitos, é a única forma de educação existente. Não podemos negligenciar a educação secular, mas não podemos de forma alguma perder de vista a dimensão espiritual do conhecimento divino que se encontra na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia.